Vamos então dar início à sessão. O João vai fazer uma introdução, portanto, força João, vamos a isto. Bom, antes de mais, boa noite a todos, boa noite ao nosso painel que dispensa introduções, mas de qualquer maneira vou introduzi-los, o engenheiro Carmona Rodrigues, o professor Mário Lopes, o doutor Miguel Rebelo de Sousa e o nosso deputado, o doutor Carlos Barbosa. Também gostaria de cumprimentar todos da estrutura nacional, distrital e local que se encontram presentes e também o público também que teve a amabilidade de vir assistir a este evento. Este evento está dividido em 3 partes. Nós vamos começar por apresentar o nosso ciclo de conferências e depois só a seguir é que vamos passar para o tema que queremos aqui discutir. Vamos ter uma apresentação do tema, uma parte de discussão e depois vamos abrir a parte das questões, onde esperamos que o público tenha questões para fazer aos oradores. Agora, para começar, vou pedir então para abrir o ciclo de conferências ao Dr. Carlos Magos Magalhães, que teve a amabilidade de aceitar o convite de vir cá e abrir o nosso ciclo, para vir aqui então fazer a apresentação. Obrigado. Ora, boa noite a todos. Eu não sou uma pessoa de muitas palavras. O João fez-me este convite. Eu escrevi algo para hoje que vos vou ler antes de vir para cá. Portanto, senhoras e senhores, permitam-me começar por saudar todos os oradores convidados, o engenheiro António Carmona Rodrigues, o professor Mário Lopes, o Dr. Miguel Rebelo de Sousa, o Sr. deputado Carlos Barbosa, bem como o moderador desta sessão, o João Condenso. A vossa presença demonstra que o debate sério e fundamentado continua a ser possível quando existe vontade de servir Portugal acima de qualquer interesse circunstancial. Uma palavra igualmente de reconhecimento à Junta de Freguesia do Lumiar, que nos acolhe neste espaço nobre da cidade de Lisboa. Portanto, caros presentes, iniciamos hoje o ciclo de debates sobre o lema Pensar Portugal, maior e melhor. Este lema encerra uma ideia simples, mas exigente, a de que o futuro nacional não se constrói por inércia, nem por acumulação de decisões avulsas, mas por uma visão estratégica sustentada, capaz de mobilizar conhecimento e responsabilidade política. O tema de hoje nos reúne o plano ferroviário, a questão da bitola e a inserção estratégica de Portugal no espaço europeu, ultrapassa naturalmente a dimensão técnica. Trata-se de uma matéria estrutural para o desenvolvimento do país, para a sua competitividade económica e para a coesão territorial e para o posicionamento de Portugal nas redes de mobilidade e comércio do continente europeu. Ao longo da história, as grandes infraestruturas foram sempre instrumentos de progresso e de afirmação nacional. A ferrovia, em particular, representa não apenas mobilidade, mas a organização do território, eficiência económica e capacidade de projeção futura. As decisões que hoje discutimos terão impacto durante décadas e influenciarão gerações que ainda não participaram no debate público. Importa afirmar com clareza que a reflexão em curso assenta numa convicção essencial. As escolhas políticas devem ser informadas pelo conhecimento técnico, pela escuta de especialistas e por uma avaliação rigorosa das consequências de longo prazo. O interesse nacional exige ponderação e responsabilidade. Está quase. Ora, num tempo marcado pela rapidez da informação e pela pressão do imediato, é particularmente importante reafirmar uma cultura política orientada para o futuro. O desenvolvimento de um país não se compadece com decisões precipitadas, nem com visões limitadas ao curto prazo. Exige continuidade estratégica, estabilidade de prioridades e confiança nas capacidades nacionais. Este ciclo de debate nasce dessa convicção, a de que um país melhor constrói-se com ideias, com conhecimento e com coragem política. Portugal tem condições para afirmar plenamente o seu papel na Europa e no mundo. Desejo a todos um excelente debate, certo que desta noite sairão contributos relevantes para pensarmos Portugal maior e melhor. Muito obrigado a todos. A alta velocidade ferroviária em Portugal, que está a ser construída em bitola ibérica do século XIX, a mesmo do século XIX,
e é só para passageiros, excluindo transporte de mercadorias, vai assim custar bem mais de 20 mil milhões de euros aos portugueses durante os contratos. Quando em Espanha a rede de alta velocidade foi paga, na maior parte, por fundos europeus, dinheiro a fundo perdido. Acresce que a Espanha acaba de anunciar a extensão da alta velocidade ferroviária em bitola europeia até junto da fronteira portuguesa, enquanto o Governo de Lisboa se remete ao silêncio sobre este assunto. Neste dossiê escaldante, o objetivo é meu, que praticamente ninguém na vida política nacional quer discutir, importa perguntar que sentido faz sobrecarregar as próximas gerações com uma carga financeira tão pesada e com benefícios tão limitados. Bem, nós aqui no Lumiar, quando pensámos no tema para abrir o ciclo de conferências, obviamente tinha de ser um tema importante. Este tema é extremamente relevante por 3 razões fundamentais. Primeiro, que é um tema que não está a ser discutido na opinião pública, não tem tido o debate que merece. Aliás, se vocês foram perguntar a uma pessoa se sabe quanto é que vamos gastar neste plano da ferrovia, ninguém sabe que vamos gastar cerca de 25 mil milhões de euros. Mas se calhar sabem quanto é que o Governo vai gastar em maquilhagem ou na Sport TV. O segundo ponto é, realmente, estamos a falar de valores que são muito superiores àquilo que nós normalmente estamos habituados numa obra pública. Nunca os portugueses passaram um cheque de valor tão elevado na nossa democracia em Portugal. E o que nós queremos saber, na verdade, é: será que este investimento vai servir para ligar Portugal ao resto da Europa? Ou será que vamos continuar a ter Portugal numa ilha ferroviária na ponta do continente? E se errarmos nesta decisão, o que vai acontecer não é o custo dos carris. Para além do custo dos carris, também vamos ter de suportar o custo de todos os produtos que quisermos exportar para a Espanha, para a França, para o resto da Europa. É o custo de ficarmos isolados na Europa. Por isso é que este é um debate relevante. 25 milhões de euros tem de ser uma decisão que tem de ser tomada com rigor, que o nosso país merece. E para sabermos se estamos aqui no caminho certo ou caminho para um erro histórico, temos aqui este painel de especialistas que tiveram a gentileza de vir cá e ajudar-nos a esclarecer todos os pontos deste tema. Vou passar então a palavra ao nosso moderador, João Condesso, para dar início ao debate. Obrigado. Obrigado, João. Eu espero que isto funcione bem. Ora bem, esta pequena introdução, isto foi um vídeo de menos de 1 minuto, já deu para perceber um bocadinho os contornos do tema em questão, não é? Os investimentos ferroviários são enquadrados pelo Plano Ferroviário Nacional em Portugal. Foi atualizado há menos de um ano, em abril de 2025. Portanto, é o documento estratégico que define os investimentos a este nível, como é que vão ser feitos, as prioridades, e etc, não é? Este plano ferroviário tem um horizonte até 2050 e tem marcos intermédios em 2030 e 2040. Está integrado no Programa Nacional de Investimentos do país. Os objetivos principais deste Plano Ferroviário Nacional, isto só para enquadrar também um bocadinho o que é que o Governo pretende com este plano, que é o maior investimento feito em Portugal numa só área. Os objetivos principais, eu vou dar só aqui alguns, que são os principais, são, no fundo, transformar a ferrovia na principal escolha de mobilidade sustentável, aumentar a cota de utilização da ferrovia. E aumentar essa cota, quer em termos de passageiros, quer em termos de mercadorias. Portanto, promovendo a descarbonização, que é um grande objetivo hoje em dia também, a descarbonização e a redução da dependência rodoviária, que é um dos fatores de maior poluição e carbonização, não é? Depois, pretende também reforçar a coesão territorial, ligando melhor o interior e o litoral. Pretende integrar Portugal nas redes transeuropeias, como o João já tinha falado, e também nas redes ibéricas, porque não podemos esquecer que Espanha, neste momento, já tem praticamente toda a sua, mais de 90% da rede já está, da rede de alta velocidade, está feita em bitola europeia, e está feita, existe. Nós temos 0 neste momento, não é? Rede de alta velocidade, 0.
Nós temos cerca de... Alguém dizia que tínhamos cerca de 2 dezenas de anos e meio, 25 anos de atraso em relação à Espanha. Houve um artigo de um especialista sobre a matéria que dizia uma coisa assim. Portanto, outro objetivo é promover o transporte das mercadorias ferroviário. Portanto, aumentar o transporte de mercadorias ferroviário. E, por fim,